Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite. Eu vou começar com a autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, estou vestido com camiseta branca, jeans e tênis. Meu cabelo é uma boa parte branca e um restinho grisalho. Estou aqui com Jefferson Tenório e Andréa Pachá. Sérgio Abranches. Apresentação feita em 2 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça e blusa preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares. A segunda pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja blusa branca e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Andréa Pachá, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz um vestido longo bege estampado de preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo vermelho. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados de blusa preta, ora uma mulher branca com cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Só bem educado ao dizer que eu tenho muito prazer de conversar com Jefferson e com Andréa, porque eles são realmente pessoas muito especiais, tanto como pessoas como na literatura. E eu acho que eles são especialmente talhados para a gente começar a discutir, conversar sobre literatura e liberdade, nos seus mais diversos aspectos. A gente teve uma mesa com Tiago e Rodrigo e Ricardo, em que eles falaram muito sobre o fato de que eles não se foram, eles ainda estão aí, e a gente precisa de estar atento e ser capaz de nomeá-los para que os fascistas não voltem. E depois tivemos essa mesa esplêndida com Morgana e Lívia, também falando de questões que estavam dentro da temática que Tiago e Rodrigo também trataram. Então, eu vou... praticamente não vou fazer pergunta, eu vou só dar a palavra para esses dois, para eles poderem tratar de literatura e liberdade, daí para frente a gente vê como é que anda. O Afonso inventou esse formato aqui do Flipetrópolis de um jeito muito fácil para ele, muito complicado para a gente, que ele disse que não teríamos tema. E eu disse que os mediadores que lutem, porque, como a gente não tem tema, a conversa acaba ficando sempre muito livre. E é bom a gente trazer a liberdade para essa mesa, porque, antes de mais nada, eu quero publicamente, já havia feito isso por escrito, mas quero publicamente manifestar aqui a minha solidariedade absoluta ao que o Jefferson vem sofrendo, com uma censura que não é uma censura normativa, impositiva, mas que é uma censura desses novos tempos e dessa nova língua, que é uma censura muito difícil de enfrentar, porque ela é fruto da covardia, ela é fruto daquelas pessoas que não têm coragem de positivar um ato censor e fazem isso da maneira mais calhorda.
que é impedindo que a palavra circule e que a sociedade, os leitores e as leitoras, especialmente os mais jovens, se emancipem pela literatura. O livro do Jefferson é um livro que deveria não só ser indicado, mas deveria ser obrigatório em todas as escolas, não só da rede pública, mas da rede privada. E viver em um país que, embora nessa instável democracia, né, essa democracia muito tênue que nós vivemos e que, lamentavelmente, vive ameaçada e vive sempre sendo posta em xeque, e perceber que há pessoas que trabalham com educação, com cultura, e que idolatram a ignorância, porque, quando a gente fala de censura e de falta de liberdade, o que nós estamos falando é de ignorância. Ignorância no sentido real da palavra. Ignorância que precisa que os outros ignorem o que aconteça para continuar se perpetuando como poder. Então, publicamente, eu queria fazer essa manifestação e também, aproveitando que o Jefferson é do Rio Grande do Sul, aqui fazer uma manifestação de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que tem sofrido barbaramente, especialmente nesses dias com a chuva que não cessa. E, enquanto eu ouvia a Lívia falar, Morgana falar, e trazendo temas tão duros e tão difíceis, né? Eu pensava, e comentei isso com o Sérgio ali, o quanto nós temos sido raptados por essa realidade que não nos deixa sermos livres para escrevermos sobre o que desejarmos, que não nos deixa sonhar, que aborta. É como se nós tivéssemos sido subtraídos para um pântano, que é uma realidade tão dura e tão concreta que a nossa literatura não consegue fugir desse ciclo. Por mais que se compreenda a relevância dessas pautas hoje ganharem a visibilidade, porque nós vivemos tempos em que se ignorava a diversidade, se ignorava o racismo, se ignorava o sexismo e se ignorava o machismo, e agora nós temos todos esses temas expostos, exibidos, e nós não conseguimos nos libertar dessa pauta, porque a sensação que se tem é que, quanto mais nós damos visibilidade à pauta, que deveria ser uma pauta positiva de inclusão e de afirmação dos direitos fundamentais, quanto mais essa pauta é visível, mais essa pauta é apropriada por quem pretende a divisão, por quem pretende dar o seguinte recado: olha, vocês continuem fazendo isso, que vocês só podem fazer isso, vocês não têm liberdade. E eu lembrei, Sérgio, daquela frase da Rosa Luxemburgo, até você sabe ela de cor, eu não sei, que eu amo essa frase da Rosa, que ela diz que ela deseja um mundo em que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, e que toda liberdade é liberdade de sentir. Então, é dessa liberdade que eu queria começar conversando. Jefferson, segue. Então, eu estou fazendo como a Eliana me mandou fazer, entendeu? Eu disse assim, ó, vai, mano, fala. Fala aí. Fala aí. Bom, gente, primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Petrópolis. A última vez que eu estive aqui foi há 12 anos atrás. Vim de visita, conhecer, na verdade, reconhecer, porque a minha mãe nos trouxe para visitar os museus aqui quando nós éramos muito pequenos. E a única coisa que eu lembro desse primeiro momento aqui em Petrópolis era que eu tive que tirar os sapatos para entrar no museu. É a única coisa que ficou assim. E aí depois eu voltei há 12 anos atrás, já estudante, né, e já com outra consciência, e voltar hoje, né, para Petrópolis, para uma feira literária, né, a primeira feira literária, e que seja a primeira de muitas, né? A gente tem visto aí uma série de discussões de autores importantes aí para o cenário brasileiro e internacional também. Então, obrigado aí ao Afonso, né, a Fli Afonso também, porque também vem da cabeça do Afonso, do Sérgio e do Tom, né, que são também curadores.
Uma alegria estar aqui também ao lado da Andréia, né, que faz um trabalho importantíssimo também, né, para a gente poder entender o que é essa coisa chamada justiça, né? E a gente tem falado muito, e justiça e liberdade estão muito próximas, né, da gente poder discutir. Eu acho que eu poderia começar a minha fala, de repente, para quem ainda esteja desavisado, né, sobre o que aconteceu com o Avesso da Pele, contextualizando assim rapidamente, né? Então, o livro foi lançado em 2020. Em 2021, ele foi adquirido pelo PNLD, né, pelo Plano Nacional do Livro Didático, ainda no governo Bolsonaro. Esse livro começa a circular nas escolas em 2022 e 2023. Né? Então, a gente tem aí 2 anos de circulação do livro nas escolas públicas do Brasil todo. Né? Se eu não me engano, foram cerca de 80 mil exemplares que circularam aí nas escolas. No início desse ano, recebo com bastante surpresa, né, um vídeo, né, de uma professora lá em Santa Cruz do Sul, lendo trechos do Avesso da Pele, e eram trechos que continham palavrões, né, que horror, né, palavrões num livro literário, e cenas de sexo também, que horror, né, que nós temos cenas de sexo num livro. Foi a primeira vez que o Avesso da Pele sofreu um tipo de censura por causa da linguagem, porque ele já tinha sofrido censura em outras escolas particulares, uma em Salvador, né, em 2021, e na ocasião eu fui ameaçado de morte, né, e a ameaça veio por conta de bolsonaristas, por causa da crítica que o livro faz à violência policial. E chegamos, então, esse ano com essa censura, essa tentativa de censura no Rio Grande do Sul, com o argumento de que a linguagem era inapropriada, né, para estar numa escola. Primeiro, eu fiquei surpreso, depois eu achei de uma criatividade imensa, né, que a pessoa tenha lido o livro e tenha achado justamente uma cena que os leitores costumam esquecer, inclusive, né, porque o Avesso da Pele não trata, né, de questões sexuais, enfim, e até a cena que é descrita, ela é uma cena de violência, assim, né, é como os corpos negros são vistos ou são caracterizados pela branquitude, né? Então, a indignação, ela está certa em estar indignada, mas ela estava indignada por outros motivos, né, que é um motivo conservador, né, um motivo que tem aí uma série de elementos para que esse vídeo, né, ele acabasse viralizando, né. O primeiro, como nós sabemos, a gente vem acompanhando já há alguns anos, que a gente tem tido um recrudescimento, né, do conservadorismo no Brasil. Depois, a gente tem também essa cooptação, né, desse discurso pela política. Né, então, há também aí uma maneira, né, de obter algum capital político, tentando achar algum elemento para que as pessoas possam odiar, né? E aí você escolhe esse símbolo, esse totem, né? Desculpem a expressão aqui, mas a próxima mamadeira de piroca, né? Então, o Avesso da Pele entra também dentro dessa ideia, né? Vamos escolher alguma coisa para a gente poder odiar e usar como capital político. Bom, aí o livro começa a ser recolhido em alguns estados, né? No Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. E, concomitante a isso, a gente tem as reações, e que foram extremamente importantes, reações das mais diversas que a gente acompanhou, mas principalmente da comunidade escolar, né? Assim, muitos professores, alunos, diretores de escolas se posicionaram, fizeram vídeos, fizeram manifestações, seja física ou nas redes. Então, isso foi fundamental para que não houvesse o efeito cascata de que outros estados começassem a fazer a recolha do livro. E alguns estados chegaram a ensaiar, né, a recolha, pediram dados, números de quantos exemplares tinham nas bibliotecas das cidades, mas, quando viram a repercussão e as manifestações, né, de entidades, instituições, de personalidades, escritores, então foi uma reação muito rápida, coletiva e contundente
para dizer que não aceitamos esse tipo de censura. Além disso, também houve uma medida jurídica também pela editora Companhia das Letras, né, que entrou com um mandato de segurança pedindo que os livros fossem devolvidos imediatamente para as escolas e bibliotecas onde foram recolhidos. E o mandato de segurança, eu não sei como é que funciona isso, porque eu não sei como a linguagem jurídica, né? Mas o que eu entendi é que eles teriam que se manifestar, né, dizendo por que os livros continuariam recolhidos. Eles não se manifestaram e aí resolveram devolver os livros. E, para terminar, o argumento utilizado para a recolha de livros, né, foi o seguinte, né? O do Paraná e de Goiás utilizavam o mesmo argumento, de que ele estava sendo recolhido para uma análise pedagógica, né? E o do Mato Grosso do Sul foi bastante curioso, né, o argumento, porque o argumento foi o seguinte, que os estudantes eles tinham acesso às redes sociais, à internet, e que, portanto, o livro deveria ser recolhido. Adoro esse portanto. Então, assim, como eles não tinham qualquer tipo de argumento, né, para manter o livro, né, porque se a gente for pegar a literatura brasileira ou a literatura estrangeira, não vai sobrar assim, né? Se a gente for limpar, né, tudo que tem. Jefferson, você sabe que eu sou aqui de Petrópolis, eu esqueci de falar isso também, Petrópolis é minha casa, tá? Mamãe e papai estão aqui na primeira fila assistindo. E eu nasci aqui, estudei aqui, e, quando eu estava na escola, eu tinha 8 ou 9 anos, o Zé Mauro de Vasconcelos veio aqui para um evento de literatura, e eu fui premiada, porque eu escrevi uma história, enfim, e fui premiada no concurso. E ele me entregou o prêmio. E eu tinha lido Meu Pé de Laranja Lima, que provavelmente seria banido das escolas se esses critérios fossem adotados então. E eu queria muito ler Confissões de Frei Abóbora, que era um livro que era o meu sonho. E fui com ele, com o livro, para ele autografar. E eu tenho até hoje esse livro, e ele autografou para mim. Para quando a Andréia tiver o coração mais amadurecido e puder ler esse livro, com um beijo do José Mauro. Então, a classificação etária é uma classificação que se tem, que se convive com ela e que é histórica. O que parece, para mim, mais assustador, especificamente na trajetória desse teu livro e nessa avalanche moralista que tem tomado conta do país, é a falta de capacidade de abstração que fulmina a possibilidade, inclusive, da própria literatura. Que literatura que é possível num espaço que tudo é lido como real, que a ironia não existe, que tudo é concreto. E esse espaço, quer dizer, do totalitarismo, do arbítrio, é um espaço que preza muito pouco esse ambiente da transcendência, do humano, da racionalidade. E, lamentavelmente, nós temos assistido essa guinada, não só no Brasil, mas no mundo, que é uma guinada à extrema-direita, que é quase turbinada, claro, pelas big techs, porque a linguagem das redes é essencial para esse projeto. Isso tudo acontece com a velocidade que acontece por causa das redes sociais. Essa padronização, né? A mesma razão. Claro, a mesma lógica. E, assim, é difícil sair desse redemoinho e afirmar, porque, por outro lado, o que aconteceu com a visibilidade do teu livro é que a obra passou para o primeiro lugar dos mais vendidos. E a gente tem aqui, né? Estou vendo esse auditório cheio, 8 horas da noite, quinta-feira, a gente tem pregado para convertido, a gente tem falado sempre as mesmas coisas para as pessoas que já concordam com a gente, que também é uma bolha. Como é que você acha que é possível romper essa linguagem e devolver a literatura para esse espaço, que é o espaço da liberdade, da transcendência, esse espaço da transformação? Porque, na minha vida, quando eu penso em literatura, é isso que a literatura trouxe para mim.
a possibilidade de enxergar um mundo de outros lugares, de pensar o outro de uma forma mais empática, de me perceber no lugar do outro, coisa que nesse ambiente não dá. Mas não é por isso que eles ocupam, a estratégia deles agora, que foi ocupar a área de educação, a área de cultura, a FUNAI dos indígenas, exatamente para atuar na área em que nós usamos a capacidade nossa de abstração literária, etc., para promover transformação. Eu acho que a gente consegue, porque se a gente não conseguisse, eles não teriam medo de nós. Né? E não somos nós que temos que ter medo deles. Eles estão demonstrando que eles são frágeis, né? Que eles têm medo de nós, eles têm medo das ideias, têm medo da nossa capacidade de transmitir ideias. Né? Muita gente acabou dizendo, né, que o livro não foi censurado porque ele está sendo vendido. Né? Você pode achar o livro em qualquer lugar, então isso não é censura. Né? E aí a gente tem também essa ideia congelada, né, do que é a censura, né, que foi um pouco no sentido da recolha dos livros, então tem essa censura material, né? Mas a censura que a gente está falando aqui, ela é muito mais profunda e sutil também, né? Porque quando você utiliza esse argumento de que o livro precisa de uma avaliação pedagógica, você está usando uma linguagem extremamente cínica para dizer que você está recolhendo os livros, né? O Deleuze vai falar sobre isso, né? Sobre a era da modernidade trouxe o cinismo, né? Em todas as relações, principalmente nas relações trabalhistas, né? Em que você não tem mais acesso àquilo que você produz e aquilo que você produz não recebe também por aquilo. Então, essa época do cinismo vem junto com a modernidade. Essa censura é totalmente cínica, né? Nesse sentido. Então, quando a gente retira um determinado livro do ambiente escolar, você está privando aqueles alunos de ter acesso a um determinado discurso, a um determinado argumento, a ideia de diversidade também, e talvez o mais importante, que é o exercício da imaginação. E principalmente em comunidades periféricas, em comunidades que convivem, infelizmente, com a pobreza, com a violência, porque não há nada mais nada mais bonito no ato da resistência do que poder imaginar. E eu estou dizendo isso porque eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, sou carioca, depois fui para o Rio Grande do Sul, e eu lembro que a nossa família, né, não tinha essa ideia de futuro a longo prazo. Essa ideia da imaginação, de você se imaginar, né, muitos anos depois, não passava pela nossa família, porque o nosso futuro ele era muito próximo, né? Tinha a ver mais com a ideia de sobrevivência, com a ideia de que você precisa saber onde você vai morar no mês que vem. Era nesse sentido. O que você vai comer na semana que vem? Então, essa ideia de você ter um futuro, né, de você imaginar um futuro, ela é uma ideia, muitas vezes, até excludente e elitista, porque nem todo mundo tem esse direito, né, de sonhar, esse direito de fabular, né, esse direito ao encanto, ao encantamento, o direito à poesia, o direito à literatura, né, o direito à arte. Então, é disso que a gente está falando. Né? A retirada de livros de literatura, ou seja, qual for, interditar justamente essa possibilidade de você poder imaginar em meio, né, a todas as questões que envolvem, né, a escola pública e as pessoas que frequentam essa escola. Agora, o modo de a gente furar, né, essa bolha, acho que você trouxe muito bem isso, né? A gente está falando para as mesmas pessoas, né? Mas o que me causa, o que me dá esperança é que essas mesmas pessoas também são muitas. Sim. Né? Essas mesmas pessoas, a gente está falando de bolhas, mas são muitas bolhas, né, que saíram em defesa não só do meu livro, mas em defesa do livro, né, em defesa dessa liberdade, né, de você poder escolher um livro. E eu digo que a imagem mais bonita em torno do livro é quando o leitor, um jovem leitor, para diante de uma estante e ele estica a mão e escolhe o livro que ele vai ler. Esse é o momento em que o leitor se torna leitor. Né?
antes ele está se formando como leitor, porque aí a gente tem os mediadores que vão dizendo, você lê isso aqui, você lê isso, a gente vai apresentando e tal. Mas quando ele toma essa autonomia de ir lá e decidir, chegar numa livraria, eu vou escolher esse livro aqui, isso é se tornar um leitor, né? E a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi me tornar leitor. Não foi a escrita, foi a leitura que organizou o meu mundo interno, é a leitura que me trouxe consciência social e racial. A escrita me permitiu intervir no mundo, mas, antes disso, a leitura foi importantíssima. Então, acho que a forma que a gente tem é essa, assim, é tentar disponibilizar os livros, a biblioteca, principalmente nesses lugares que a gente mais precisa, né? André, o Jefferson levantou uma questão que está muito presente no pensamento da Hannah Arendt sobre liberdade, né? Ela diz assim, você precisa de ser livre para ser livre da necessidade. Quer dizer, você, para poder ser livre, você tem que ter os meios mínimos necessários para poder exercer o direito de escolha, né? O direito de ser o que você quiser ser. E você trata muito com esta questão, né? São vivências que a gente recolhe e que fazem parte da nossa literatura, fazem parte da nossa militância intelectual, né? Sabe que aconteceu assim, durante os 2 anos da pandemia e durante os últimos 4 anos aí, eu escrevi uma coluna mensal no Globo. E no final de 2 anos, assim, aprisionada em casa e assombrada por assim, era sufocante, né? Que nós todos que somos contemporâneos dessa tragédia que a gente experimentou, eu acho que é uma experiência que nunca mais sai como marca da vida de ninguém, né? Quem passou por 2 anos de pandemia, vivendo o arbítrio, a escalada da violência, do ódio, da forma com que a gente viveu, sabe o que é viver assombrado e preso em casa. Então, eu escrevia essa coluna e, no final, eu comecei a ficar muito aflita, porque a sensação que eu tinha é que eu não tinha direito à transcendência. Eu era obrigado a contar os mortos. Se você pega a sequência das colunas, eu comecei falando de centenas de mortos, e isso foi escalando até 700 mil. E é muito assustador o que aconteceu, e a insanidade, e depois o movimento antivacina e desqualificação da ciência. Isso tudo, quando foi sendo escrito, foi me dando uma claustrofobia, porque parecia que eu não tinha direito de escrever sobre outra coisa. E eu demorei muito, e só esse ano eu consegui retomar um processo de ficção, de escrever ficção, de contar história, de ter liberdade para poder contar a história que eu quero contar e o que eu quero escrever, porque eu me senti aprisionada pela realidade. Isso é muito ruim para quem pensa a literatura e para quem enxerga a literatura como um espaço de liberdade, porque a literatura não pode ser um lugar onde você só tem conexão com a realidade está insuportável. Ninguém aguenta mais viver a loucura que a gente está vivendo no Brasil, que a gente está vivendo no mundo. É uma escalada de irracionalidade, e não só nas grandes guerras, mas também no cotidiano, na vivência coletiva, né? Está todo mundo muito estressado, mal-educado, rancoroso, ansioso. É impossível viver assim. Isso não é um projeto de comunidade que ninguém deseja e que nem consiga sobreviver. Então, eu comecei a pensar se, passado esse momento agudo dessa dor, se nós não retomaríamos um movimento literário que nos retornasse ao direito de sonhar com desejo de transformação, de sonhar com desejo de utopicamente transformar o mundo, porque talvez essa tenha sido a maior desgraça que aconteceu na humanidade nessas últimas décadas, foi convencer a garotada que chega que não tem nada que eles possam fazer para mudar o mundo. Quando nós sabemos que
o mundo sempre foi o que é. Um pouco melhor, um pouco pior. Nós talvez tenhamos experimentado o momento mais longevo de paz entre os povos e de convivência e de aumento da longevidade. Talvez essa nossa experiência tenha sido um privilégio enquanto humanos, mas o mundo sempre foi o que é. E nunca foi possível mudar o mundo da forma como nós pretendemos mudá-lo, mas sempre foi possível sonhar que era possível mudar o mundo. Todos os movimentos que nós acompanhamos de transformação são movimentos que nascem do sonho e da utopia. E a literatura ocupava esse espaço. E, de repente, nós interditamos esse canal do sonho. E temos feito isso, me preocupa muito isso quando eu vejo a garotada lendo o que a gente escreve, porque esses meninos têm direito de sonharem com um país melhor, com um mundo melhor, com um ambiente mais ético, com um coletivo mais luminoso. Então, não acho que seja possível, nesse contexto, brincar de poliana, mas eu acho que nós temos uma responsabilidade com o futuro. E essa responsabilidade passa, a meu ver, pela restituição à liberdade de sonhar. Eu queria muito que esses meninos e essas meninas, pela literatura, conseguissem se perceber parte fundamental dessa mudança. Eu acho que talvez essa seja a transformação política possível que se contraponha à nossa fantasia de que as ideologias organizadas em bloco vão continuar a mudar alguma coisa. E essa reconquista do sonho, ela só é possível, né, Jefferson, se a gente, de fato, assume que a literatura é o espaço da liberdade, né? A literatura não pode ser constrangida nem na temática, nem na forma, nem no conteúdo, porque ela é o momento em que você dá ao leitor a possibilidade de pensar que pode, exatamente isso, né, que ele pode ser outra pessoa, que o mundo pode ser diferente e que ele talvez possa transgredir determinadas coisas que ele aprende e vive, porque ele está lendo isso nos livros, né? Sabe que um dos livros que mais me marcou e que tem a ver com isso, né, é o Don Quixote, né, do Cervantes. E eu li esse livro meio obrigado, assim, bastante obrigado, porque eu precisava fazer uma prova na universidade. Mas depois, quando eu retomei o livro, ele diz muitas coisas para a gente, assim, né? Primeiro, porque a gente tem ali um personagem que, enfim, ele convive com os livros, né? Decide conviver com os livros, e essa é uma decisão grave quando a gente decide conviver com os livros. Eu digo grave porque grave no sentido existencial, né? Ou seja, quem escolhe conviver com os livros escolhe um modo de viver. E o Don Quixote ele escolhe esse modo de viver, né? Então ele muda de nome. Então ele antes é o Alonso Quixada e depois ele passa a ser o Don Quixote. E ao longo da narrativa ele vai mudando de nome, né? Então depois ele passa a ser o Cavaleiro Andante, né? Que é quando ele faz toda a jornada dele como herói. E depois ele muda de novo de nome e passa a ser o Cavaleiro da Triste Figura, né? Então, a gente tem aí a jornada, né, de um personagem que começa nos livros, sonha aquilo que os livros dizem, tem todo esse percurso, né, de tentar estabelecer esse mundo da imaginação, mas ele dá de cara com essa realidade dura, difícil, intransponível, violenta. Mas aí o que acontece? Aí acho que acontece que é o movimento mais bonito do livro, que é quando ele já está quase morrendo, né, e o Sancho Panza e as outras personagens estão em volta dele, e o Don Quixote ele já está cético, assim, ele já não acredita mais nos livros, ele já não quer mais inventar moinhos de vento, e aí o Sancho Panza diz que, em outras palavras, né, ele está dizendo que o Don Quixote não pode parar de sonhar, né? E aí o Don Quixote tem uma cena muito legal que o Don Quixote diz para ele: caro Sancho, agora é o meu fim, né? Eu estou indo para o inferno, acabou,
E aí o Sancho Panza diz para ele: mas, caro amigo, até no inferno devem existir boas pessoas. Né? É muito bonito Hoje, isso, quando né? o Frei Beto estava aqui falando e o Boff estava assistindo aqui na primeira fila, ele disse que na eternidade provavelmente tem uma biblioteca e que é possível escrever, porque é a eternidade que ele quer acreditar. Acreditar faz parte da nossa formação e da nossa condição humana. Sem essa crença, a gente não é humano, né? Crença no que for, eu acho que isso nos constitui. Então, essa possibilidade de acreditar nessa mudança, que senão a gente não escrevia. A gente não escrevia. Então, mesmo com um final infeliz, eu tenho muitas histórias com finais horrorosos, porque é isso, mas mesmo com esses finais infelizes, e mesmo morrendo no final, porque eu sinto muito ter que informar para vocês, mas é isso que acontece, né? No final, morremos todos, mas, ainda assim, essa possibilidade de afirmar a vida cotidianamente, assim, a compreensão de que a vida é um direito fundamental vem daí, da gente se enxergar humano, finito, precário, contraditório, saber que vai morrer e, ainda assim, a gente escreve livro, cara. A gente está aqui falando de literatura. Então, eu não tenho direito de não acreditar que isso é uma possibilidade. Eu acho que é nessa perspectiva que eu penso essa atividade de nós que não precisamos trabalhar para sobrevivência. Não é um trabalho de estiva, é um trabalho de prazer. Poder trabalhar. Eu sou magistrada há 30 anos, mas o meu lugar de pertencimento é o lugar da escrita. Eu me identifico como uma escritora, é onde eu me enxergo. O Gerson, é isso. Ao mesmo tempo, tem muito a ver com uma coisa que o Gerson falou no começo, e que agora, ele falando de Dom Quixote, que tem também tem um substrato de professor de literatura, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando aqui, Jefferson, que esse percurso que você narrou para a gente, ele também indica um processo de transformação de um leitor, né? Um leitor que começa a ler, e aí ele sai outra pessoa também do final da leitura, né? Eu acho que essa jornada do Dom Quixote, né, que é a jornada do leitor, no fundo é isso, né, ele está dizendo qual é essa apropriação da literatura, e a literatura ela nos dá algo que nenhuma outra forma de expressão dá, né? Porque ela, ao mesmo tempo que ela nos oferece alguma coisa, ela também nos tira alguma coisa, né? E ela também vai nos dando uma certa não, ela vai te dando muita lucidez diante das coisas. E aí acho que entra muito num dos livros da Andréia, né, A Vida Não é Justa, né? Porque, no fim das contas, o leitor ele se dá conta disso. Assim, o leitor experiente é aquele que ele vai lendo e vai se apropriando daquilo e vai entendendo, a vida é isso, então? Né? E ninguém nos avisa que a vida vai ser injusta com a gente, ninguém nos avisa que a gente vai passar por injustiças, por humilhações, por violências, e, mesmo assim, a gente ainda tem que lutar para sermos boas pessoas. Teu livro é incrível, Jefferson. Assim, eu, durante a pandemia, escrevi um livro com a Vilma Piedade. Foram conversas que foram gravadas numa série que chamava Conversa Afiada, da Nova Fronteira, da Agir. E durante 8 ou 9 encontros, era para falar sobre feminismos. E a Vilma falava de um lugar que era um lugar de uma mulher negra e com as questões que ela trouxe da dororidade, que era o livro que ela tinha escrito. E eu lembro que a conversa foi muito boa, porque, assim, o espaço que nos identificava era o espaço do medo, que a Morgana falou desse espaço aqui no último painel, e do afeto.
E a Vilma me fez perceber ali, durante essas conversas, eu nunca me achei uma pessoa racista, eu sempre achei que eu era legal para caramba, porque eu falei, poxa, eu tenho um monte de amigo preto, preta, não discrimino, brigo contra o preconceito, estou sempre defendendo o que eu acho que é injusto, o que eu acho que é justo. E aí, conversando com a Vilma conseguiu me mostrar, por meio dessas conversas, o quanto eu estava equivocada e onde que o meu racismo morava. Então, o que eu sabia de ler e de racionalizar, com a Vilma eu consegui perceber fisicamente e foi assim na veia. E é um lugar muito incômodo. E eu disse para ela, falei, poxa, Vilma, agora eu não tinha nunca pensado que eu pudesse ocupar esse lugar. E quando eu me vi racista, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, era uma guerra diária para acordar todo dia tendo que brigar contra o racismo. Quer dizer, ser antirracista hoje virou uma forma de eu me identificar. E não é fácil, é muito incômodo, é muito desagradável, mas é fundamental que a gente ocupe esse lugar. E cada vez quando eu fui ler agora o Avesso da Pele, foi uma paulada, assim, porque é muito duro, a tua escrita é muito dura, mas, ainda assim, no final desse livro, quando você traz... Eu posso dar um spoiler? Posso, né? Todo mundo aqui já leu, porque depois... Quando você traz um Crime e Castigo e você traz o potencial e o impacto que a literatura produz na vida da gente, é mais ou menos assim que eu percebi. Eu falei, cara, isso é transformador. E é possível que essa transformação aconteça por esse lugar, por essa conversa que eu tive com a Vilma, por essa forma daqueles meninos chegarem a um lugar em que aquele professor percebeu o quanto ele era relevante na vida daqueles meninos. Então, são momentos de transformação, que eu acho que é o que a literatura traz, é o que a escrita produz. E é nesse espaço que eu penso que a gente deva se movimentar, sabe? Eu não consigo enxergar o espaço que eu atuo do sistema judicial não é um espaço de transformação com a possibilidade que a literatura tem. Porque o sistema normativo é um sistema que estabiliza o status quo, não é um sistema que se contrapõe a ele. E a literatura consegue fazer isso, e, muitas vezes, é da literatura que eu me socorro para decidir nos processos que eu julgo. É isso que a Andréa falou. É uma questão central para nós, né, André? Você imagina, eu sou o vilão da história, né? Porque eu sou um homem branco. Homem Você está ferrado. Não temos espaço para você no mundo. Não tem, entendeu? Quer dizer, eu estou no topo do patriarcado e no topo da casa, na propriedade maior da Casa Grande. Né? Não tem jeito. Então, é um exercício diário. E é um pouco o sonho que a gente tem, eu, Afonso e Tom, com festivais como esse, de tentar reproduzir no festival esse tipo de convivência que permite a gente, primeiro, ter consciência de que nós somos racistas, né, nós brancos, e segundo, e os homens machistas, né, e segundo, que é possível a gente ter esse processo de reeducação, né, de autovigilância, para que a gente não continue cometendo. Né? Quando eu lia o Avesso da Pele, eu falava assim, ai, cara, que vontade de ocupar esse lugar do Jefferson, deixa eu contar essa história e vai escrever poesia, porque você escreve, sabe? Porque eu fiquei imaginando o quanto... Isso eu queria saber de você. O quanto é complicado ter que enfrentar essa pauta, escrever sobre isso, porque isso apareceria em qualquer texto, isso é o que eu imagino. Qualquer pessoa escrevendo do seu lugar, quem a pessoa é e de onde ela vem, aparece atravessada. Mas poder escrever sobre uma história que não fosse uma história de racismo. Você tem esse desejo, é uma coisa que você se sente aprisionado por essa pauta, ou é um processo natural escrever sobre isso? Eu não me sinto aprisionado, porque eu não escrevo sobre o racismo. Né? Eu acho que é muito
é muito legítimo, né, que o leitor, os leitores façam as suas interpretações, né, e façam, usem as chaves que tem para poder entrar no livro como o Avesso da Pele. Então, tem gente que vai chegar no Avesso da Pele pela questão do racismo, né? Tem gente que vai chegar pela questão do luto, outros vão chegar pela questão da relação pais e filhos, né? Outros vão chegar pela questão educacional, né? Da sala de aula em si, ou seja, tem várias chaves de leituras. Outros vão entrar tentando achar cenas de sexo, né? E aí, sobretudo os mal-intencionados, né, ou os bem-intencionados também, né? Porque... Drogas e sexo. As pessoas vão se decepcionar um pouco, né? Mas, enfim, então, eu não me sinto aprisionado porque eu tenho, no meu projeto literário, que eu não escrevo livro sobre o racismo, né? Eu escrevo livro sobre as relações pessoais, sobre aquilo que move as pessoas, né? Que, no caso, seria os afetos, né? Assistindo a peça O Avesso da Pele, e eles fizeram uma adaptação quase literal no sentido de pegar o texto e colocar na boca dos personagens, né? Então, teve pouca adaptação do texto. E eu percebi que a palavra afeto aparece muitas vezes, né? Aí já até pensei em editar o Avesso da Pele e tirar um pouco de afeto, mas não, vou deixar porque acho que a gente está precisando, né? Mas eu não me sinto aprisionado porque eu me sinto livre para escrever e para criar os personagens que eu crio. O que me incomoda é escrever personagens negros que eu tenho consciência que ainda passam pelas coisas que são representadas no Avesso da Pele, né? Ou seja, a violência policial ela não está longe, ela está próxima e ela continua acontecendo todos os dias, né? Pessoas negras morrem todos os dias em ações policiais ou qualquer outro tipo de violência que é cometido contra as pessoas negras, né? As situações de racismo também aparecem todos os dias. Então, isso me causa angústia, assim, de escrever um livro que eu sei que os personagens estão muito próximos, né, da realidade, assim, né, das pessoas. Mas, pensando na liberdade da literatura, e pensando nesse ambiente escolar, a literatura e a arte em geral, ela não vai caber dentro da escolarização que se pretende. Ou seja, a literatura não é escolarizada, ou seja, a gente não consegue escolarizar a arte e a literatura. Ela sempre vai escapar, ela sempre vai sair, né, do que foi planejado. Né? Ou seja, a interpretação de texto ela vai fugir daquilo que se espera. Né? Então, a gente tem aí a possibilidade, na sala de aula, de justamente explorar aquilo que a educação não vai dar conta, né, mas que a literatura pode, né, auxiliar nesse sentido. A literatura e a arte são esses fluxos que, de vez em quando, o capitalismo não consegue codificar e não consegue tornar vendível. Tudo aquilo que o capitalismo não codifica, tudo aquilo que ele não consegue dizer, isso aqui... Né, por isso que é importante para o capitalismo dizer quem é homem e quem é mulher, dizer quem é preto e quem é branco, né? Dizer quem é adulto e quem é criança, porque ela precisa dessa classificação para criar um consumidor ideal. A arte e a literatura fogem dessa codificação, né? E é por isso que os textos literários eles vão incomodar, e não vai ser só agora, eles vão continuar incomodando por muitos anos. Né? Na 50ª Flipetrópolis, vai ter gente falando aqui de livro que foi censurado ou que foi... Né? Então, porque a arte ela vem justamente para discordar das coisas, né? Ela vem para discordar da vida, né? Como ela é. Muito bom. Gente, evidentemente, eu e vocês gostaríamos de continuar conversando com André e Jefferson ao longo da noite, né? Até de madrugada, mas a gente tem outra mesa daqui a pouquinho e o nosso tempo está esgotado. Eu vou dar um pouquinho de tempo para vocês se despedirem desse público maravilhoso e
E aí a gente vai... Vocês vão dar autógrafos logo depois, né? Vão estar autografando os livros dele na ala lá dos autógrafos. E muito obrigado por essa conversa espetacular. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Jefferson. Gente, comprem o livro do Jefferson e leiam, porque é sensacional. Antes que censurem de novo. Antes que censurem de novo. É de verdade, é um livraço. E que venham muitos outros. Eu estou muito feliz de ter participado dessa mesa, dessa conversa, e que sigamos livres, né? Que a gente não consegue sobreviver sem isso. Obrigada, Jefferson. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Petrópolis, pelo recebimento caloroso aqui na cidade, e que a gente chegue aí à 50ª feira em Petrópolis. É isso.